Gostaria de iniciar cumprimentando todos os participantes e colaboradores do sexto colóquio Raça e Interseccionalidades. Eu me chamo Débora Teixeira, sou professora da rede básica aqui do estado do Ceará e também faço doutorado em Linguística pela Universidade Federal do Ceará. Bem, a minha contribuição para o evento se dá a partir do título Discurso, Ideologia e Racismo, Análise Crítica da Política Educacional Antirracista. Então, neste trabalho, eu me volto a investigar dois documentos principais. Um é uma lei e o outro um edital, chamado Edital Escola Antirracista. São documentos específicos aqui do estado do Ceará, voltados para a rede estadual de ensino, envolvendo ali o ensino médio, por exemplo, e eu investigo esses discursos sobre racismo e antirracismo. Bem, de modo introdutório, posso destacar a análise de discurso crítica, enquanto a teoria com a qual eu trabalho com a ADC de vertente Ferkoffiana, aquela desenvolvida por Norman Ferkoff, principalmente considerando os trabalhos de 2003 e também de 2010. O objetivo principal é analisar o discurso sobre racismo e antirracismo nesses documentos normativos, a lei e o edital, e, de modo específico, busco identificar no léxico das palavras as concepções sobre racismo, antirracismo e escola antirracista, tanto presente na lei como no edital. O segundo objetivo é descrever a força pragmática do discurso antirracista manifestado nesses documentos e, por fim, verificar as ideologias linguísticas que são operantes, tanto no edital como na lei. Então, de modo a iniciar as minhas reflexões, primeiro, eu faço uma contextualização sobre sistemáticas, sobre raça, racismo e antirracismo, principalmente considerando o ambiente escolar. Então, é importante que a gente parta do entendimento de que a discussão acerca do racismo é atravessada pela noção de raça, não no sentido biológico, mas no sentido político, no sentido histórico, social e cultural que nos atravessa até hoje. Então, há um entendimento de que ideologicamente, socialmente, historicamente falando, há uma hierarquia entre raças estipuladas, em que uma é mais privilegiada e outras são desprivilegiadas. E nesse sentido, nós temos aí a raça negra, né, em que as pessoas negras, elas são mais propícias a sofrerem com o racismo, né? E aqui eu destaco o racismo como um fenômeno histórico, hierarquizante, ideológico e político, que se baseia na relação interracial, ainda que também seja interseccionado por outros fatores sociais, como idade, gênero, descendência e outros fatores, né? Sexualidade, religião e dentre outros. Né? Então, no Brasil, as desigualdades raciais, elas são salientes e são operantes, também como consequência do racismo, né? E aqui no meu trabalho eu chamo a atenção principalmente do racismo contra negros, né? Eu não aprofundo, não estendo as reflexões para englobar, né, outras raças, mas eu me volto com relação às pessoas negras, né? O racismo sofrido pelas pessoas negras. Pois bem, então, continuando, né, observando o ambiente educacional no Brasil, a situação da população negra ainda é um desafio gritante, né, educacionalmente falando. Então, eu acredito que é necessário que a questão racial ela seja considerada e efetivamente trabalhada nas escolas, no meio educacional, onde se possa criar mais oportunidades de acesso e de permanência. Então, não é somente ter acesso a um ambiente, a um espaço educacional, mas também ter meios para lá permanecer. E essa permanência, ela é bastante complicada por diversos aspectos. Né? Então, acredito que é muito importante que seja trabalhada essa questão nas escolas e também nas universidades, né, contra o racismo e em favor de práticas antirracistas consolidadas. Então, a partir dessa conjectura, eu chego na teoria com a qual eu trabalho, que é uma teoria crítica, né, a abordagem dialético-relacional, que foi aquela proposta pelo Ferkoff. Bem, então, o campo de estudo teórico, metodológico e transdisciplinar, né, a ADC, ela é esse campo vasto de estudo, que analisa a linguagem em contextos específicos. Então, é uma abordagem que entende o discurso, né, a semiose, como um elemento da prática social, sendo
constituinte dessa prática, mas também sendo influenciada por outros elementos, por outros fatores, assim como também influencia. Bem, então, Magalhães, Martins e Rezende, em uma obra de 2017, vão nos dizer que a ADC dedica-se à análise de textos, eventos e práticas sociais no contexto sociohistórico, principalmente no âmbito das transformações sociais, propondo uma teoria e um método para o estudo do discurso. Né? Então, a ADC ela se diferencia por essas questões, né? Por promover não só meios para se refletir, para se pensar acerca de um determinado fenômeno, mas também os meios para investigá-lo, né? O método em si. E um componente importante para a análise crítica é o texto, visto que é o texto que vai dar materialidade ao discurso. Né? O discurso ele é abstrato e eu tenho acesso aos discursos que são abstratos a partir dos textos, né, em que eu tenho aí contato. Pois bem, dito isso, a metodologia do meu trabalho, posso destacar que o meu objeto de estudo é o discurso sobre antirracismo, racismo e documentos normativos. É uma pesquisa documental, então ela se parte da Lei 19.065, proposta em 2024, criada em 2024, melhor dizendo, e do edital do selo Escola Antirracista, né? E esse edital, ele é criado por essa lei, então essa lei ela vai dar embasamento para a criação desse selo Escola Antirracista, que é onde está aí disponível as informações no edital. Então, é uma pesquisa qualitativa, né? Eu busco investigar os processos que estão inseridos, né, nessas textualidades, nessas discursividades, e como forma de analisar esses aspectos, eu me baseio em 3 critérios principais. O primeiro é o significado das palavras, o léxico. O segundo é a força pragmática. E o terceiro é a ideologia. Então, eu investigo esses 3 parâmetros, esses 3 critérios, nesses 2 documentos para verificar como se dá esse discurso sobre racismo e também sobre antirracismo. Bem, então, iniciando aqui as análises por meio do significado das palavras, por meio do léxico, logo no início da lei em si, tem nos dizendo que é uma iniciativa que objetiva promover a equidade étnico-racial na rede estadual de ensino, engajando as escolas para uma gestão de resultados e desenvolvimento de lideranças capazes de combater o racismo estrutural e o institucional, fomentando melhoria dos indicadores de aprendizagem dos estudantes negros. Bem, então, a partir disso a gente consegue verificar, né, que lexicalmente é pontuado o objetivo, né, da presente lei e, consequentemente, do edital em si, que é certificar as escolas que apresentem ações para o fortalecimento da educação antirracista no âmbito institucional. Então, é certificar as escolas que tenham, né, que comprovem, né, que adotam, né, realizam atividades de cunho antirracista em seus ambientes. E aqui também a gente verifica que o racismo ele se articula a partir de 2 classificações principais. Primeiro é o estrutural e o segundo o institucional. Né, o estrutural enquanto esse entendimento de que o racismo ele está na estrutura da sociedade, então ele perpassa todos os ambientes. E o institucional seria das instituições em si, como as escolas, né, e essa especificação que se dá tanto na lei como no edital é uma especificação interessante porque ele indica, né, a noção de racismo com a qual esses 2 documentos trabalham, né, que são noções atualizadas, né, e de fato são aquelas que se dão no ambiente, né, e na sociedade brasileira. Continuando, em um parágrafo único da lei, é destacado que o selo Escola Antirracista traduz os esforços empreendidos pelo Estado do Ceará em combater as desigualdades raciais e seus efeitos. Bem, então, com isso, né, através desse verbo traduz, né, indicando que traduz os esforços empreendidos, a gente observa uma promoção da política, né, do Estado cearense, né, então, tanto a lei como o edital em si, eles têm também um viés político, né, de promover essas ações, mas que também são para o ganho político aí daqueles que estão operando. Então, há um posicionamento político nesses documentos.
E aí, observando esses aspectos, a gente chega na força pragmática, né, daquilo que é realizado por meio do discurso, né? Então, por determinação do edital, a gente entende que há um discurso antirracista construído a partir de ações práticas, né? Tanto o edital tem a força de legitimar o que uma escola interessada precisa fazer para ser considerada antirracista nos termos dos documentos. Isso porque a lei e o edital são gêneros discursivos especificamente normativos, então eles normatizam, eles não dizem como algo deve ser observado. E é importante que a gente destaque que esses documentos, né, tanto a lei e o edital, eles não são obrigatórios. Eles são documentos que eles podem ser observados pelas escolas, pelas instituições, mas não são algo que todas as escolas estaduais precisam realizar. Mas é uma forma de incentivar, né, as escolas a adotarem medidas antirracistas de modo prático. Então, eu entendo que a Lei 19.075 age conferindo caráter oficial ao selo escola antirracista, dando um respaldo jurídico e técnico, e também chamando um pouco mais de atenção para as escolas sentir o desejo de participar e de adotar, uma vez que o edital ele também tem a menção a um prêmio financeiro. Né, o selo ele é disposto para todas as escolas que comprovarem, né, algumas ações, né, e há pontuações, né, de determinadas atividades, e todas as escolas que atingirem uma determinada pontuação, elas podem conseguir o selo. E as melhores escolas, as 3 primeiras, têm também um aporte financeiro que não é especificado no edital em si, mas que dá margem, tanto na lei como no edital da margem, para se entender de que há, sim, uma retribuição financeira para as escolas que melhor se saírem. Bem, então, trabalhando aqui o último critério, né, o aspecto ideológico, do que o selo se apresenta como meio de promover a equidade étnico-racial na rede estadual de ensino, entendo com isso que os documentos refletem um tensionamento na estrutura racista que fundamenta a sociedade. Né? Isso porque é trabalhado em todo o edital, né, por meio do respaldo técnico na Lei 19.075, né, algumas ações. Essas ações elas são repartidas, né, elas são distribuídas por meio de ações que são mais voltadas para a gestão escolar, o projeto político-pedagógico, um documento importantíssimo em qualquer escola, o espaço físico, os recursos midiáticos e também os materiais didáticos que são utilizados. Então, são os meios pelos quais as escolas elas podem aí conferir ações para pontuar nesses segmentos. Então, o discurso sobre racismo e antirracismo sinalizado nos documentos se direciona a favor de mudanças sociais na construção de uma sociedade mais consciente no sentido racial. Né? Então, se observa que ideologicamente, né, se tem aí uma ruptura, né, com práticas racistas, né, se buscam então promover o antirracismo nas escolas, o que é muito positivo. Bem, então, de modo a concluir aqui o meu trabalho, verifico que lexicalmente os documentos se colocam como uma iniciativa voltada ao combate do racismo estrutural e institucional, isso é muito importante. Percebo que os documentos, por construírem gêneros discursivos normativos, agem de modo a normalizar e oficializar o cedo, tanto o embasamento técnico-jurídico, bem como promovendo aí o antirracismo e o tensionamento em estruturas de poder já consolidadas. Bem, como uma lacuna a apontar no meu trabalho, eu entendo que eu realizo somente uma investigação puramente textual, puramente discursiva, né? E é importante que se tenha também um trabalho etnográfico, né? Um trabalho etnográfico discursivo, porque isso poderia expandir os resultados da pesquisa e trazer também resultados mais consolidados. Então fica a sugestão, né? Eu acuso a lacuna na minha pesquisa e também a sugestão de aprofundamento desse trabalho. Aqui são algumas referências que eu utilizei no meu texto, né, e eu finalizo com uma frase de Ribeiro, 2019, que nos diz que a prática antirracista é urgente e se dá nas atitudes mais cotidianas, né, então
Com isso, eu agradeço a atenção de todos e desejo um bom evento para todos aqueles que estão aqui participando e contribuindo. Muito obrigada.